a Bíblia lá em São João, apóstolo João, no capítulo 1, e eu vou abrir aqui outra versão, para a gente comparar aqui as duas versões, porque hoje a minha palavra é um desafio, falar sobre a palavra de Deus. E eu espero que o Espírito Santo complete essa mensagem a que eu me senti muito tocado em trazer para a nossa meditação nessa noite. Então, no princípio, numa versão diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus, no caso, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Em outra versão, diz, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela, a palavra, estava com Deus no princípio. Então, a palavra de Deus, uma pergunta aqui para cada um de nós, ela é suficiente para mim? Eu creio totalmente, integralmente que sim. E Salmo 119 diz que essa palavra, ela é desde o princípio. Eu acredito aqui, pastor Paulo, que se nós perguntarmos para uma pessoa aí do mundo, essa palavra aqui que fala lá que corresponde, que nos entende que é o Jesus Cristo, ele vai dizer que ela tem 2000 anos atrás, que nasceu em 25 de dezembro, né? Mas, na verdade, a própria palavra diz que ela é desde o princípio. E logo mais, na parte B do versículo, diz que é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Nós vemos em Hebreus que essa palavra ela é viva, ela é eficaz. Essa palavra é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Essa palavra penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. Essa palavra julga os pensamentos e as intenções do coração. Em João 17:7, ele reforça o que está lá em Salmo 119, 160. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade, é verdadeira. Nós podemos ver em Salmos 12:6 que ela é pura. Ela é como prata purificada no forno 7 vezes refinada. Olha que maravilha, irmão Francisco. Em Salmos 33, diz que essa palavra é reta e todas as suas obras são fiéis. No Salmo 118, na parte 30, no versículo 30b, Davi diz que essa palavra é um escudo para quem nela confia. Lá em Jeremias 23, 29, se tivermos ainda alguma resistência sobre essa palavra, o próprio Deus pergunta, não é a minha palavra como fogo? Não é como um martelo que despedaça a rocha? Essa palavra aqui, meus irmãos, ela é tão poderosa, a palavra de Deus, que se estivermos nas trevas, na escuridão, no labirinto, perdido, ela é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés.
Provérbios, através do rei Salomão, diz que nós devemos buscar a sabedoria, a inteligência, mas ele nos adverte: não apartes da sua boca a palavra de Deus. Josué 1:8 diz que não deixe de falar das palavras deste livro e nem de meditar nelas dia e de noite. Só então os caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Que maravilha. Jeremias 15:16 diz que eu fico aqui, esse versículo aqui, eu fiquei imaginando, quando a gente está com fome, irmã Marta, que você, quando vê aquela coisa, você quer logo comer, Jeremias fala assim: quando as tuas palavras forem encontradas, eu as comi. Que grandiosidade. Elas são a minha alegria e o meu júbilo. Irmã Ilma, repete aquele versículo 5, por favor, lá do Salmo 92. Lê com enfatização, por favor. Tá bom. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Na minha versão que fala quão profundos são os seus propósitos. Hoje a gente estava no parque com os jovens e alguém disse assim: poxa, vai chover agora. Eu falei assim: esse é o nosso Deus, são os propósitos dele. Eu acho que Deus, nessa chuva aqui, é para, como eu diria, um destaque da nossa alegria, da alegria dele, por vermos, depois de 7 meses, reunidos, ali os jovens, louvando a Deus com alegria, e mesmo com as preocupações e tal, tomando os cuidados, mas o prazer de estar reunidos para cultuar ao Senhor. Aquela chuva não foi nada providencial, não foi nada coincidente, foi uma providência que vem dos propósitos do Senhor. Uhum. Continuando aqui sobre a palavra de Deus, Tiago 1:22 diz que quando nós somos apenas ouvintes, olha, presta atenção nesse que Tiago diz, quando nós somos apenas ouvintes, nós, da palavra de Deus, estamos enganando a nós mesmos. Ele exorta: sejam praticantes da palavra de Deus. Romanos 10:11, se crermos na palavra de Deus, não seremos confundidos. João 7:38 diz mais: rios de água viva correrão no seu ventre. Quem crê em mim, como diz a Escritura, como diz a palavra de Deus. A cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é um escudo para quem nela se refugia. Lá em Pedro 1:23, pela palavra de Deus viva que permanece para sempre. Não dê semente corruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Mateus 7:24, a sua casa, se edificar a sua casa sobre a rocha, é porque estamos escutando a palavra de Deus, estamos praticando. Isso vamos assemelhar ao homem que é prudente, que se nós, eu acho que é igual uma pessoa, fazendo aqui um pensamento fora, alguém que vai fazer uma construção, por exemplo, e não tem nenhuma noção de fazer uma fundação segura, ele constrói, por exemplo, aí num brejo, onde tem água, muita água, ou num lugar cheio de areia, essa casa, com certeza, vai cair. Então,
Olha que Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Certo? Fez uma fundação bem legal dentro dos conhecimentos, né, da engenharia. Lucas 11:28, ele fala que aquele que guarda a palavra de Deus são bem-aventurados. Lá em Samuel 2:22-31, além dele reforçar o que está lá, que Provérbios diz, lá em Salomão, que a palavra de Deus, além de escudo, ela a palavra de Deus é refinada, ela é um escudo de todos que nele confiam. Assim será a palavra que sair da boca de Deus, porque ela nunca voltará vazia. A palavra que liberta. Jesus disse lá em João 8:31-32, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus diz ainda lá em Mateus 4:4, que essa palavra que liberta, que é verdadeira, e que ela é o nosso pão, né, o nosso pão espiritual, procede da boca de Deus. A palavra de Deus ela é subsistente. Isaías 48, ele diz que a palavra de Deus subsiste eternamente. É muito curioso, irmãos, como diz lá em Salmos 34, até para nós fugirmos da maledicência, daquela condição que nós levamos aí popularmente chamado de fofoqueiro, lá ele exorta que, olha só o que diz lá em Salmo 34, versículo 12, qual homem não deseja ter largos dias para ver o bem? Guarda a tua alma, a tua língua do mal, e os lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. É uma receita para quem, bem resumida aqui em 12, 13, 14, em 3 versículos, para a nossa receita de viver fugindo do mal, procurando a paz e guardando a sua língua, porque na Bíblia, na palavra de Deus mesmo diz que o que faz mal não é o que entra, é o que sai. E essa língua, ela amaldiçoa, ela abençoa, e ela pode colocar fogo no mundo, né, digamos. Agora, essa palavra de Deus, a palavra de Deus também é segurança. Efésios 6:17 diz, use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, irmãos, essa palavra que vai nos exortar sobre a aplicabilidade dela no dia a dia de nossa vida, para não pecar contra ti. Salmo 119:11 diz, guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Mateus 24, versículo 35, diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Essa é a palavra de Deus, né, que tudo nessa vida passa. Você vê aí que, olha para aí tantos famosos que deixaram aí frases marcantes que ao longo dos tempos elas continuam vivas, mas não surge efeito nenhum. Ela não edifica, ela não liberta, ela não tem poder algum. Terminando aqui, concluindo, a palavra de Deus é um tesouro. Isso aqui eu copiei lá da Ajuda de Missões Nacionais,
uma frase, eu não sei quem que escreveu, em 10/12/2017, no dia da Bíblia. A palavra de Deus é um tesouro precioso que podemos encontrar nas nossas vidas. Quando nós baseamos a nossa existência na Bíblia, somos verdadeiramente felizes. Minha mensagem final para nós aqui, irmãos, é que nós devemos ler a Bíblia todos os dias. É grande o índice de pessoas que não têm o hábito de ter um momento, que tira um momento, nem ser no trabalho, tira um momento, tira um pouco do sono, se durante o dia não deu tempo para ler a palavra, meditar na palavra, mas não apenas ler, entender, discernir, é pouco ainda. Precisamos viver essa palavra, principalmente. E eu peço a Deus ainda mais que me ensine, me capacite, para que eu saiba transmitir também a palavra. E porque essa semana, e quando eu deparei com essa mensagem aqui, que eu senti no coração de trazer, eu falei, Senhor, eu não tenho muita oratória nenhuma para ministrar algo tão precioso. Eu não procurei fazer nenhuma cola, eu apenas li que na palavra de Deus aquilo que senti no coração. Por alguns momentos eu fiquei procurando como expor a palavra de Deus, porque é algo puro, muito que transforma, que tem poder, que desde o princípio ela foi a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus e será a palavra de Deus. E que Deus abençoe, que o Espírito Santo, né, venha complementar essa mensagem, né, nos nossos corações, e que Deus nos ajude, né, a sabermos, a viver essa palavra, entender, comer essa palavra, igual diz lá no Jeremias disse no Jeremias 15:16, quando as tuas palavras forem encontradas. Eu não sei se o pastor Paulo depois pode dar um complemento aqui nesse versículo, pastor Paulo, porque ele fala encontradas como se estivesse perdida. Quando eu as encontrei, quando elas forem encontradas, quando as suas palavras forem encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor dos exércitos. Eu fiquei aqui nesse versículo, se forem encontradas, como assim, que estivesse perdida, eu levei para esse lado. Por isso que eu fiquei assim, meio sem entender. Mas eu fiquei assim, muito transbordante de alegria, no sentido de eu as comi. Então, é como se, quando ele encontrou assim, eu estava sedento da palavra de Deus, né? Que esse comia aqui, assim, tá certo, eu comia entre aspas, né? Ele se alimentou espiritualmente. Mas o encontrado, será que ou ele estava afastado dela, ou ele que realmente ela estava perdida? Eu fiquei só meio sem entender nisso aí, pastor Paulo. E aqui eu finalizo também a minha mensagem. A Bíblia coloca muitas comparações, muitos sentidos figurados que a Bíblia usa, né? E aí ela refere aí ao sentido de como hoje acontece, muitas pessoas se perdem. Não que a palavra em si que se perdeu, que estava perdida, mas, na verdade, ele que estava perdido, né? Então, são expressões que as pessoas usam, que o autor usou aí, que coloca como exemplo para nós, tem outros mais termos, mais outros até mais complexos, ainda é mais simples, né? Tem termos bem mais complexos que os teólogos enfrentam muita dificuldade para poder responder, muitas mesmo, e que alguns até acabam saindo pela tangente, né? Essa é a verdade, e fala assim, olha, quando chegar no céu a gente vai ter resposta para essas perguntas. Não essa aí já está mais fácil, porque a gente sabe que é um sentido figurado, né? Que o
Isaías usa. Jeremias ou Isaías, não falou? Jeremias 15, 16. Jeremias, eu estava na dúvida aqui. Jeremias usou, então, o sentido que chama de antropopatismo. É uma palavrão, né? Então, a teologia que explica, né, os grandes teólogos, não é meu caso, eu sou um pequeno, simples teólogo, mas tem uns mais elevados aí, que escrevem livros, os filósofos, a filosofia, a teologia sistemática, traz para nós essas explicações, que são o antropopatismo e o antroformotismo, que é onde o autor coloca forma ou coloca palavras para poder exemplificar ou trazer aí essas ilustrações para nós. Mas a verdade, obviamente, que a palavra nunca foi perdida, mas ele estava falando para ele mesmo, né? No sentido para ele, que ela foi perdida e agora se encontra, né? Ele se encontra na palavra, é uma expressão nesse sentido, né? Onde ele se encontra, onde ele, na verdade, estava perdido, mas a palavra, não, de forma alguma. Mas ele que se encontra na palavra aí, né? Então, o que acontece? A mesma coisa é quando nós ouvimos uma mensagem como essa hoje à noite. Às vezes está assim meio perdido, meio sem saber entender e tal, e aí eu vou dar o exemplo que o irmão acabou de pregar, aí eu falo assim, olha, a palavra estava perdida, agora eu encontrei a palavra em minha vida e começo a testemunhar e começo a me alegrar, porque ela estava perdida no sentido, como se eu tivesse deixado de mão, deixado para lá, né? Então, vamos colocar, para entender melhor, literalmente, o livro, literalmente, né? Alguém chega na sua casa, procura, cadê a Bíblia? Cadê? Literalmente falando, você fala, não sei mais onde coloquei. Né? Estava ali, cadê a mulher? Cadê o menino? Procura a Bíblia aí, procura. Ah, encontrei a Bíblia, está aqui, encontrei. Então, acho que é mais nesse sentido aí, de encontrar a palavra, nesse sentido que eu já estava meio distraído, eu estava despercebido da palavra, e, de repente, o irmão Wilson veio e falou ao meu coração através desta palavra que, outrora perdida, mas agora foi encontrada, louvado seja o nome do Senhor. Eu já quero aproveitar essa palavra aí, já dizer que o irmão foi muito feliz em usar tantos versículos, né? Foi muito feliz mesmo. Você foi assim longe, né? Pegou um, pegou outro e foi citando. Isso é muito bom, porque afinal você falou da palavra, né? Você falou da Escritura Sagrada. E justamente isso, propositalmente ou não, o irmão foi feliz, porque você usou bastante texto aí. Para encerrar aqui bem rapidinho, um pastor contou uma experiência muito engraçada, um pastor da Igreja Batista, que foi pregar na Assembleia de Deus, uma igreja Assembleia de Deus, onde vocês sabem que todos da Assembleia de Deus falam que a gente tem que ser batizado com o Espírito Santo e falando em língua como consequência. Isso aí, todos os irmãos aqui sabem disso. E ele foi pregar na igreja Assembleia de Deus. E ele pregou e fez igual irmão, citou muitos versículos bíblicos. E foi assim, muita palavra, mais de hora pregando, e a palavra de Deus sendo ministrada ali, ele citando vários versículos. E no final, quando terminou tudo, o irmãozinho chegou para ele e falou assim, pastor, que palavra maravilhosa. Hoje eu estou cheio da palavra. Eu nunca vi um culto com tanta palavra quanto hoje. E o pastor, não, irmão, que isso? Eu prego assim mesmo, tem que falar a palavra, tem que citar a palavra. E ele falou assim, pois é, pastor, do jeito que o senhor pregou aí, a palavra de Deus, estou cheio, estou aqui alimentado da palavra de Deus. Agora, imagina se o senhor fosse batizado com o Espírito Santo. Oh, meu Deus. Ou seja, o pastor pregou, só que ele não era batizado, né? Que tadinho, ele pensa que é assim, né? Mas deixa para lá. E hoje, quando o irmão pregava assim, eu lembrei, né? Rapaz, se fosse falar igual aquele irmãozinho simples, eu ia falar assim, irmão Will, se você fosse batizado no Espírito Santo, depois de tanta palavra hoje, a gente sabe que nós somos batizados, agora falando para nós aqui agora, né? A gente é batizado com o Espírito Santo na hora da conversão, que é a nossa doutrina, que nós cremos nisso, né? É essa conversão que nós temos, batismo com o Espírito Santo, nesse momento onde ele nos convence. Que Deus abençoe essa palavra, realmente ela veio de encontro ao nosso coração, e sobretudo, como diz lá em Tiago, dentre tantos que você citou, eu fico com o Tiago quando ele fala que nós temos que ser praticantes, praticar a palavra de Deus. Não adianta nada o Wilson pregar e nós ficarmos só ouvindo e não praticar, né? Nós possamos só praticar aquilo que foi falado aí para a honra e para a glória de Deus. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Amém. Amém. Maílma, toma conta, por favor.